Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Nos siga no Insta, afinal, comigo vocês precisam, né, para saber se tem vídeo. E ele também porque ele faz música, né? Além de ser muçulmano, ele faz música. Não que isso tenha algo a ver, né? Ou tem a ver? Tem a ver, sim. Bom, a música na cultura muçulmana é bem interessante, né? Mas sim, sou músico, meu nome é André Aram. E tipo assim, esse sobrenome vem de onde? De qual região do Oriente Médio? Do Irã. Aqui tá a nossa bandeira aí, né? Somos persa ou irani, existimos com vários nomes, mas o nome vem do país do Irã, que o meu pai é de lá. Então isso meio que já, entre aspas, responde a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar de onde você decidiu seguir o Islã, porque tipo, com tantas religiões, você foi direto no Islã. Na verdade, eu sempre sabia que meu pai era muçulmano e a minha mãe era cristiana, mais ou menos. Então, eu, como criança, eu ia para a igreja, estudava a Bíblia e até hoje eu estudo a Bíblia. Eu adoro a Bíblia, adoro Jesus. Só que quando eu fui estudando a espiritualidade, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha umas perguntas ainda, sabe? E o Islã me deu as respostas que fizeram muito sentido para mim. Então, daí eu achei também meio interessante que eu voltei ao Islã, sabendo que o meu pai era muçulmano, mas ele nunca viveu comigo. Então não era por causa dele, vamos falar. Foi eu mesmo, sozinho, estudando e o Deus me guiou para o Islã. Eu fico feliz com isso, que você conseguiu encontrar o Deus, né? Eu ia falar o seu Deus, mas Deus é um só, não é? Isso mesmo. Isso quebra o mito também de que falam que Allah não é Deus, dizemos assim, né? Allah é Deus. Exatamente. Eu posso dar um exemplo também que é muito bom para ilustrar aquilo. Allah é o nome de Deus em árabe. É o jeito de falar Deus, né? Então, por exemplo, se você é egípcio e você é cristiano, quando você está referindo a Deus, você fala Allah. Não tem nada a ver com sendo cristiano ou muçulmano. Isso é uma coisa muita gente não entende, que Allah é só falando Deus na língua árabe. Que aqui no Ocidente, pelo menos para nós aqui, né? Quando aparece, né, uma notícia de muçulmano e falando Allah, a gente nunca liga Allah a Deus. A gente sempre pensa que Allah é diferente de Deus. Assim. Isso foi uma mentira que algumas pessoas que a gente já sabe quem é, os sionistas, criaram essa ideia para o pessoal ficar bem contra o Islã. Por quê? Porque se você olha na história bem do Islã, em 1492, na Espanha, houve uma guerra tremenda que mudou a cara do mundo, sabe? Entre os romanos e os mouros. Os mouros, se a gente vê na história que eram muçulmanos, foram quem ensinou aos europeus tudo que tem a ver com astronomia, astrologia, matemática, arquitetura e continua, né? Então, quando essa guerra passou, os romanos ficaram com uma inveja bem feia contra os muçulmanos. Daí trataram de esconder tudo que tem a ver com a história do muçulmano. Até hoje em dia na Espanha, todos os anos, eles celebram o dia que os romanos conquistaram aos mouros. E eles ainda ficam com ódio do Islã. Então até antes do 9/11, tudo isso, o Islã era o inimigo dos europeus, né? Eles fizeram o Islã o inimigo por quê? Porque se o povo soubesse as coisas feias que eles fizeram contra o muçulmano, daí ia estragar tudo para eles. Então eles têm que continuar nessa mentira que o Islã é o inimigo. Não importa se eles mentem, se eles criam histórias onde não existia, tudo para ter certeza que o Islã vai sempre ser o inimigo. Então de certa forma, esse negócio por exemplo, o jogo de guerra, o que mais tem, eles sempre colocarem você como americano, ou como o britânico, ou como algum europeu, em uma missão no Oriente Médio, para fazer aquela, digamos, lavagem contra o Islã. Lavagem cerebral. Para falar que atira no Mohamed. Exatamente.
Já virou popular. Eles põem tanta atenção nisso, tanta energia para manter essa mentira que agora já é cultura popular. Já é comum o pessoal falar que o muçulmano é terrorista, coisa assim. A verdade é que no mundo o que está na obscuridade sempre vai chegar à luz algum dia. E hoje em dia muita gente anda indo para o Islã porque eles estão aprendendo que as mentiras que eles falaram sobre o Islã é só mentira mesmo. Então eu também e muitos outros estamos vendo a verdade sobre o Islã, que o Islã, a significância do Islã, se você estuda a letra, é paz. Paz. É a mesma palavra que Shalom para o judeu significa paz. Islã, porque S-L-M é a raiz dessa palavra. Sabe, quando você aprende sobre o estudo de palavras e de onde vêm as palavras, S-L-M é a raiz. Então, Shalom, Salam, Islam, tudo significa paz. E tipo assim, existem dois grupos de muçulmanos, assim, duas vertentes. Certo. Hoje em dia, sim. O sunita e o xiita, né? Exatamente. Existe alguma diferença entre esses dois? Isso tem a ver com alguma coisa sobre, acho que é Abrão, matar o filho ou não? Não sei se isso tem a ver. Bom, esses dois grupos existem pela mesma razão que na igreja cristiana existe Evangélico, 20 grupos ou mais, protestante, metodista, bautista. Isso tem a ver com o homem, né? Porque na verdade, se a gente estuda o Corão ou a Bíblia, só tem um caminho. A verdade é só uma. Só que quando o Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, faleceu, daí dois grupos queriam tomar controle. Então um falou, você tem que seguir a gente, porque a gente somos a autoridade. Eu acho que um era um tio ou um primo do profeta. Daí eles criaram supor, o xiita. O outro, não, nós somos a autoridade do Islã. Daí eles criaram um sunni. Mas a verdade e continua sendo, que o Islã a verdade é só uma. E o caminho é estreito. Então, nos olhos do profeta Muhammad, peace and blessing be upon him, só existe uma religião, o mundo inteiro. É o caminho. E é isso que o Jesus também estava falando, o caminho. Eu sou o caminho, só tem um. E toda essa divisão só existe na mente do povo, mas na verdade eu não aceito isso. Eu não acordo com nenhum grupo sendo um ou outro. É só um caminho mesmo. Você, por aderir ao Islã e, tipo assim, morando ainda mais nos Estados Unidos, que sabemos que não é um país que aceita tanto, assim, pessoas de fora, ainda mais sendo do Islã, né, com todo o histórico, você já sofreu algum preconceito, tipo, físico ou verbal? Eu já... é comum, né, em um país que põe tanta ênfase, tanta atenção em raça e tudo isso, e dividindo todo mundo, não tem muita gente nos Estados Unidos que não já passou essa experiência, que já teve preconceito contra eles, ou violência às vezes. Eu, por exemplo, sim, muitas vezes até na minha própria família pessoas falavam brincando, mas também falando isso do terrorista, de andar de camelo, coisas assim, sabe? Mas para mim, o jeito que eu vejo isso eu sinto pena por alguém que é racista, na verdade, porque a minha dignidade que vem de Deus é tão forte que eu não posso ficar assim bravo com uma pessoa que está passando essa ignorância. Eu mesmo sinto pena por eles. Mas sim, eu com a polícia, houve uma vez que a polícia me estava, sabe, tratando bem feio, falando coisa, seu muçulmano sujo, coisa assim. Nossa, isso é triste, né? Mas a verdade é que eu sinto pena por essas pessoas. Eu acho que o Deus ama a gente tanto, quando você tem esse amor dentro de você, não tem por que ficar bravo ou quer brigar com a pessoa, é só uma ignorância que existe, né? E depois disso, assim, ou antes, eu não sei, existe alguma lei de proteção, alguma lei que
impeça ou de cometer esse ato de racismo contra muçulmanos nos Estados Unidos? Bom, só indo um pouquinho para trás, eu vou contar assim que o meu pai uma vez foi atacado, viu? Isso foi na época 1980 e pouco, quando houve um problema lá no Irã, que eles tinham uns caras levados sequestrados lá, se lembra? Lembro. Nessa época, meu pai estava em uma cidade em Los Angeles, lá em um bar, e os caras deram paulada nele. Então, meu pai, sim, desafortunadamente recebeu um ataque assim. Mas as leis, sim, quando o Obama teve presidente, ele passou uma lei, desculpe que eu não tenho notado aqui para contar, mas... Eu coloco aqui na tela. Uma lei federal que existe, que protege a pessoa contra sendo... Se você vai procurar um trabalho, por exemplo, e os caras não te querem dar o trabalho... Um preconceito por causa de ser muçulmano, ou por causa do seu sexo, coisas assim, sim, o Obama fez uma lei federal que protege a pessoa. Só que, no meu caso, é difícil pegar a justiça que você merece, né? Sabe? Leva dinheiro, leva muito tempo. Então, nas situações que eu já passei, eu não quis ir atrás disso. Mas a verdade é que se tem uma lei que protege a pessoa